Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, quarta-feira, dia 7 de junho, nona semana do Tempo Comum, e eu quero te convidar a tomar em mãos a Palavra de Deus, que está em Marcos, capítulo 12, versículos de 18 a 27. Naquele tempo, vieram ter com Jesus alguns saduceus, os quais afirmam que não existe a ressurreição, e lhe propuseram este caso. Mestre, Moisés deu-nos esta prescrição. Se morrer o irmão de alguém e deixar a esposa sem filhos, o irmão desse homem deve casar-se com a viúva, a fim de garantir a descendência do seu irmão. Ora, havia 7 irmãos. O mais velho casou-se e morreu sem deixar descendência. O segundo casou-se com a viúva e morreu sem deixar descendência. E a mesma coisa aconteceu com o terceiro. E nenhum dos 7 deixou descendência. Por último, morreu também a mulher. Na ressurreição, quando eles ressuscitarem, de quem será a mulher? Porque os 7 se casaram com ela. Jesus respondeu: Acaso vós não estáis enganados por não conhecerdes as Escrituras nem o poder de Deus? Com efeito, quando os mortos ressuscitarem, os homens e as mulheres não se casarão, pois serão como os anjos do céu. Quanto ao fato da ressurreição dos mortos, não lestes no livro de Moisés, na passagem da sarça ardente, como Deus lhe falou? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Ora, ele não é Deus de mortos, mas de vivos. Vós estáis muito enganados. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Irmão, irmã, vejam a arrogância e a prepotência dos homens, tentando o próprio Deus, querendo apanhar Jesus em alguma contradição. E Jesus, com a sua sabedoria, com o seu poder, é Deus, com a sua ciência infusa, o conhecimento de todo o universo desde o princípio, Jesus desmascara os fariseus e a sua hipocrisia. Quantas vezes eu e você também somos hipócritas? Quantas vezes nós dizemos acreditar de todo o nosso coração em Jesus, mas na primeira dúvida, na primeira situação que aparece na nossa vida e que vai completamente na linha contrária àquilo que nós desejávamos, nós colocamos em xeque o poder, a existência e a vontade de Deus. Quantas vezes nós abandonamos a Deus porque achamos que Deus não tem respostas para os nossos problemas. Outro dia eu assisti a um seriado, e nesse seriado um pai muito religioso e uma filha que por um problema havia deixado de acreditar totalmente no poder e na presença de Deus. E essa filha, num determinado momento, quando o pai lhe questiona sobre o momento de sofrimento que ela estava passando, e ele diz que Deus lhe ajudaria a vencer aquela situação, ela diz: esse seu Deus não serve para nada. Aquele pai instintivamente dá uma bofetada no rosto da sua filha e logo a abraça, mas ele mostra a ela que nós não podemos agir assim com Deus. Não é porque a nossa vida tem problemas que Deus não existe. Não é porque nós estamos no sofrimento, não é porque a dor tem batido a porta da nossa casa que Deus nos abandonou. Não. Todas essas coisas que o Senhor permite cheguem à nossa vida são para o fortalecimento da nossa fé e para que nós nos encontremos mais e profundamente com Ele. Ora, quantos são aqueles na história do cristianismo que sofreram terríveis perseguições, que passaram por torturas inimagináveis e permaneceram alegres e felizes até o fim. E por quê? Porque sabiam que a sua esperança não era vã. Sabiam em quem tinham colocado a sua fé, num Deus que não abandona e não decepciona. Mas num tempo onde o homem e a mulher querem ocupar o lugar do próprio Deus, se fazem muitas vezes deuses da sua própria vida, falar de um Deus que mesmo na tragédia está ao nosso redor, parece coisa impensável. Parece impossível acreditar
num Deus que seja bom no meio de tanta tragédia. Mas Deus é bom, Deus nos ama, Deus nos perdoa, Deus nos ergue, Deus nos tira da indigência, Deus nos resgata da nossa falta de fé, da nossa falta de perdão, Deus nos resgata da nossa soberba e do nosso orgulho e Deus nos coloca novamente nos seus caminhos se nós assim o permitimos. Se nós não o tentamos, o Senhor vem ao nosso encontro, de coração alegre, aberto, sincero, para nos mostrar a verdade. Os saduceus que não acreditavam na ressurreição estavam ali pondo Jesus em xeque. Jesus lhes mostra que estavam errados, porque o Deus no qual nós acreditamos não é um Deus de mortos, mas é um Deus de vivo, e por isso Jesus ressuscitou. Porque o Deus que nós cremos veio para nos libertar do poder da morte, veio para trazer-nos vida nova. E nós precisamos nos encher dessa vida nova. Há poucos dias nós encerrávamos o tempo pascal, esse tempo da vida plena em Jesus, da ressurreição, da luz radiosa que fez com que o corpo sem vida de Jesus voltasse a viver. Essa mesma luz um dia vai nos invadir. Essa mesma luz um dia vai transformar esse nosso corpo mortal num corpo glorioso. Mas essa luz nós já podemos experimentá-la. Quando nós abrimos o nosso coração à luz da ressurreição de Jesus, não há espaço na nossa alma para duvidar do Senhor e de suas maravilhas. Quando permitimos que o Cristo ressuscitado seja tudo em nós, todas as dificuldades que parecem impossíveis de serem vencidas se transformam em coisas muito fáceis de serem transpostas. Peçamos a Jesus essa graça hoje. A graça de crermos que Ele não nos deixará passar vergonha diante dos nossos inimigos, que Ele não deixará que seja vã a nossa fé, que Ele vai nos mostrar, sim, o fruto da nossa fidelidade e perseverança. Que Deus te abençoe e até amanhã.